Olá, eu sou a Bárbara Dalcanali Menezes, sou psicóloga, sexóloga, palestrante e quero bater um papo com você hoje sobre o seu filho. Seu filho tem uma coisa muito importante para te contar, mas ele está com muito medo. Ele está com medo de te decepcionar, ele está com medo de perder o seu amor, ele está com medo de talvez até ser agredido, expulso de casa. Ele tem muito medo porque você é muito importante para ele, você é muito importante na vida dele. E talvez seja por isso que é tão difícil ele contar isso para você. Ele já vinha há algum tempo tentando entender algumas questões da vida dele, tentando entender algumas questões da sexualidade. E o processo pelo qual ele está vivenciando é um processo muito solitário. Muitas vezes ele não tem nem para quem conversar ou para quem pedir orientação. E justamente pela importância que você tem na vida dele, é que é tão difícil te contar isso. Seu filho continua sendo a mesma pessoa, com o mesmo caráter, com a mesma educação que você deu para ele, com os mesmos valores, mas ele tem algo que talvez faça a diferença na vida dele, para o positivo. Quando você ficar sabendo disso que ele tem para te contar, talvez ele se sinta um pouco mais livre, um pouco mais leve, porque você vai saber um pedaço da vida dele que ele está escondendo. E quando a gente esconde esse pedaço, é muito dolorido, é muito sofrido você viver escondendo um pedaço de você, não deixando que alguém perceba ou tentando mentir sobre esse nosso pedaço. Então, é muito importante que você abra seu coração agora para ouvir o que eu tenho para te dizer. O seu filho, por mais que ele tenha nascido num corpo masculino, com todas as características masculinas, ele não se sente exatamente um homem. Ele tem uma identidade de gênero, ou seja, ele se sente uma mulher, ele se sente uma menina. Mesmo você dizendo, imagina, mas ele é um homem, ele nunca deu a entender, ele nunca deu pinta, nada nesse sentido. Mas ele se sente uma mulher. A gente chama isso de mulher transexual. Eu sei que nesse primeiro momento parece algo muito difícil de lidar ou algo impossível de acolher ou de aceitar ou pelo menos de respeitar. Mas é importante que você escute o seu filho. É importante que você converse com ele sobre isso. Desde quando ele se sente assim? O seu filho é uma mulher transexual. E por isso, a partir de agora, eu vou começar a falar em relação a ele no feminino. Eu sei que isso para você pode parecer esquisito, até porque você teve um filho homem. Mas nem sempre as expectativas que a gente tem em relação aos nossos filhos, elas são correspondidas. E o seu filho talvez se sinta muito mais confortável de ser tratado no feminino, justamente porque ele se sente uma mulher, é uma mulher transexual. Pode ser que a sua filha vá fazer alguns procedimentos ou queira fazer alguns procedimentos. Mas se você consegue acompanhar esses procedimentos, vai ficar muito mais fácil para ela, porque ter o seu apoio é fundamental. Justamente pelo amor e pela importância que você tem na vida do seu filho, agora que você sabe da sua filha. Se você conseguir ir se desarmando desses preconceitos, ele vai se sentir muito mais confortável. Muita gente pode julgar, talvez você mesma ache errado, talvez você mesma ache que é pecado, que vai acontecer alguma coisa muito ruim. A nossa sociedade é muito cruel, nossa sociedade é muito preconceituosa. E você pode ter certeza que a sua filha vai se sentir muito mais amparada e protegida com o seu apoio, ou pelo menos com o seu respeito. Saiba o que a sua filha está passando. Eu sei que é um processo que muitas vezes é difícil, parece impossível até de dizer que o seu filho hoje é uma menina. Mas é possível e você vai ver que a sua filha vai ser uma menina muito mais feliz do que o seu filho é. Eu sei que muitas pessoas vão te julgar e falar que talvez seja a educação que você deu para ela, que talvez seja a falta de Deus na vida de vocês. Mas eu tenho certeza que se você acredita num Deus, você acredita num Deus amoroso, num Deus misericordioso. E eu tenho certeza que esse Deus quer que a gente seja feliz. E talvez a sua filha seja muito mais feliz sendo filha do que sendo filho.
porque ela não escolheu se sentir mulher. E eu não tô falando de brinquedos, eu não tô falando de roupas, eu tô falando de uma questão muito íntima, muito profunda de se sentir mulher. Nada tem a ver com o nosso corpo. Por mais que a gente pense, poxa, mas se nasceu num corpo masculino, como é que vai fazer toda essa transição para o feminino? Sim, sua filha precisa desse apoio para fazer essa transição para o feminino. Talvez a sua filha queira tomar hormônios para ficar com o corpo cada vez mais feminino. Talvez a sua filha precise de algumas cirurgias. Isso você vai conversar com ela para tentar entender tudo isso. Independente do que ela vá fazer, é importante que ela faça com um acompanhamento médico, que ela faça com o acompanhamento de um profissional que entenda sobre as questões da transexualidade, para que ela não faça nenhuma besteira. O mais importante é que ela cuide da saúde dela. Mas talvez ela precise dessa intervenção hormonal, de tomar hormônios para que ela vá deixando o corpo cada vez mais feminino. Com o tempo, você vai se acostumando com isso. Eu sei que parece esquisito, eu sei que talvez você nunca vá, você tenha a sensação de que você nunca vai conseguir apoiar, ou conseguir respeitar, ou conseguir reconhecê-la como mulher. Mas é importante que você se esforce pelo amor que você sente pelo seu filho, agora pela sua filha. É importante que esse amor ajude você a acolher essa filha. Eu sei que talvez você esteja pensando até num sentimento de luto, de um filho que talvez tenha morrido. Na verdade, o seu filho não morreu. Ele só está fazendo a transição para o feminino porque para ela é importante que ela seja reconhecida como feminino. O luto talvez seja justamente das expectativas que a gente tem enquanto família. Tenho certeza que quando você estava esperando, até então pelo seu filho, você tinha uma série de expectativas em relação a ele. E principalmente expectativa de que ele fosse feliz, de que ele fizesse profissionalmente o que ele gostaria, de que ele tivesse uma família. Talvez você tenha que rever as suas expectativas em relação a ele. É um processo de luto dessas expectativas para receber essa filha que está surgindo. Essa filha pode ser uma grande companheira sua. Essa filha pode ser um motivo de muito orgulho para você. Ela pode sim ter filhos e te dar netos, ela pode sim casar, constituir uma família, ela pode sim, como uma mulher transexual, ser uma ótima profissional em qualquer área que ela deseje, desde que ela tenha o seu apoio, porque todo esse mundo lá fora, toda essa sociedade lá fora, preconceituosa e cruel, fica muito mais fácil, ou pelo menos menos difícil de encarar, quando a sua filha tem o seu apoio, quando a sua filha tem o seu respeito. Eu sei que é difícil, é um processo. A sua filha está num processo de entendimento e de compreensão de quem ela é. Não é uma pessoa transexual, vocês são uma família transexual e toda a sua família vai passar por essa transição. Mas acredite, se a sua filha tiver o seu apoio, ela vai ter muito menos riscos de passar por situações constrangedoras fora de casa. Ela vai ter muito menos riscos de se envolver com situações de vulnerabilidade. Talvez a sua filha só precise do seu amor e do seu respeito. Conversa com ela. Pergunte que nome que ela quer ser chamada. Talvez ela já tenha um nome pelo qual ela é conhecida, inclusive fora de casa. Só que ela talvez não tenha tido coragem de te contar, porque ela não sabia qual seria a sua reação. Pergunte para ela como é que ela gostaria de ser chamada. Se ela não tiver um nome ainda, dê um nome para ela, um segundo nome. Eu sei que você deu um nome quando ela nasceu. Só que talvez esse nome já não faça mais sentido para ela. Talvez esse nome não tenha mais a ver com a pessoa que a sua filha é. Esse processo de transição é um processo muito difícil. Se é difícil para você, imagina para ela tudo que ela vai enfrentar, tudo que ela vai passar. Isso não é uma escolha. Ninguém escolhe ser transexual. Ninguém escolhe passar por violência. Isso não é para te chamar atenção, isso não é por causa das amizades, isso não é para te agredir. Muito pelo contrário, sua filha está tentando só ser feliz. Sua filha só está tentando se encontrar com ela mesma.
E para isso é importante que você dê o seu apoio. Se você não consegue apoiar, tá tudo bem, isso é um processo, mas que você consiga pelo menos respeitar a sua filha, respeitar esse processo pelo qual ela está passando. É muito ruim a gente não poder ser a gente mesmo. E a sua filha só precisa do seu amor, porque ela vai ser sempre sua filha, para sempre. Então que você possa passar por todo esse processo junto com ela. É um processo. O tempo de vocês é diferente, mas é importante que a sua filha perceba um desejo da sua parte de conseguir entender pelo menos esse processo pelo qual ela está passando. Então, se você conseguir se desarmar dos seus preconceitos, desarmar de todo esse preconceito que a gente aprende da sociedade, de entender que a sua filha não está querendo negar o masculino ou alguma coisa nesse sentido. A sua filha só está querendo ser reconhecida como mulher. Talvez ela queira tomar hormônios para ficar mais feminina, talvez ela queira fazer algumas cirurgias, como colocar seios, por exemplo. Talvez ela queira até mais para frente fazer a cirurgia genital. Tudo isso vai precisar de muito diálogo, tudo isso vai precisar de muito apoio. Mas é um processo que pode ser muito bacana, é um processo que pode ser muito feliz, porque hoje você sabe quem a sua filha é. Hoje você sabe talvez o que está acontecendo com ela. Talvez você tenha percebido que o seu filho até então estava triste, estava muito quieto ou estava muito revoltado. Hoje talvez você entenda por quê. Porque ele está num corpo que não condiz com o que ele se sente. Então, se você conseguir apoiá-la, conseguir respeitá-la como mulher, isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Eu sei que é difícil, mas não é tão difícil quanto parece. Pode acreditar em mim. Eu trabalho com pessoas transexuais desde 2003 e eu entendo que é um processo complicado de entender, mas eu tenho certeza que se você, enquanto família, conseguir entender e conseguir respeitar o processo da sua filha, vocês vão ser uma família muito feliz. Pode acreditar. Então, converse com a sua filha. Tenta entender todo esse processo pelo qual ela está passando. Se é difícil para a família, imagine para a pessoa. Imagine para sua filha como é. Então, ela vai enfrentar tudo isso de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila, se você estiver junto, pelo amor que você sente. Eu tenho certeza que Deus quer que vocês sejam felizes. E eu tenho certeza que a sua filha vai ser muito mais feliz com o seu apoio também. Eu espero ter te ajudado e eu estou à disposição. Se você quiser conversar comigo, se você quiser saber mais, se você quiser mais apoio, mais informação, eu estou à sua disposição. Pode contar comigo, tá bom? Um grande abraço. Eu sou a Bárbara Dalcanali Menezes, psicóloga, sexóloga e palestrante.